Som. Oi. Tá bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso módulo de aconselhamento. Hoje, quem tiver aqui para as salinhas, podem se dividir. Depois o papai vai lá. Meus irmãos, essa aula de hoje vai ser uma aula mais leve, assim. Acho que a aula passada a gente teve que correr bastante, né? Mas essa eu acho que vai ser mais tranquila. A gente vai trabalhar uma objeção que pode acontecer conosco, né? De alguém procurar, né, nos procurar, um irmão da igreja, e pedir uma ajuda, um conselho, expor uma situação, né? E a gente ficar meio com medo de ajudar, ou assim, se sentir limitado por não ter um conhecimento bíblico suficiente, né? Talvez você já passou por isso, eu já passei, e sempre passo, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, a pessoa conta uma coisa e você, mesmo tendo ali uma caminhada, será que eu vou conseguir aconselhar naquela situação que ela está expondo? Né? Às vezes é um problema que você nunca passou. Né? Quando é uma coisa que a gente já passou e que Deus já nos abençoou, já nos deu graça, é até mais fácil, mas tem situações que são totalmente diferentes. Né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou só recapitular rapidinho aqui. Nas aulas anteriores, de um modo geral, né, a gente viu que o aconselhamento bíblico não depende de técnicas humanas. Então, já é um ponto que trabalha o que a gente vai falar hoje, né, já dá uma tranquilidade para nós, que a gente não tem que ser um expert na Bíblia, um doutor, né, um teólogo. Né? Por quê? Porque Deus vai utilizar mesmo o pouco que eu sei para ajudar aquela pessoa. Né? E aí o Espírito Santo vai trabalhar. Quem aqui já conheceu, por exemplo, uma pessoa, às vezes na família, na igreja, que é aquela pessoa simples, humilde, não teve muito estudo formal, mas a pessoa tem uma palavra que, assim, é impressionante. Ela dá uma palavra simples, mas você vê que vem de Deus mesmo, e o Espírito Santo está naquela pessoa e usa aquela pessoa. Né? Eu já tive várias experiências assim, e eu cresci num contexto muito mais humilde, né, do que a gente tem aqui hoje, em Águas Claras, por exemplo. Então, eu cresci numa igreja bem simples, né, e aí eu vi muito isso a minha vida inteira. Às vezes, quando eu vou lá hoje, né, a gente sempre visita e tudo mais, os irmãos que me viram criança estão lá, muitos deles estão lá até hoje, já idosos, e são pessoas assim, simples, mas que dão uma palavra, você fica, aquilo que mexe com você. Você vê que tem Deus ali. Por quê, irmãos? Porque são pessoas que têm uma caminhada sincera com Deus. Né? Então, a gente não pode desprezar isso na nossa vida e nem na vida do outro. Né? Então, hoje a gente está muito acostumado. Né? Você liga o YouTube, você tem ali pregadores, né? Pessoas assim, de alto nível e tal. Qualquer pessoa hoje tem acesso a um estudo teológico, a uma pregação de alto nível teológico, assim, né? E também de comunicação, né? Mas o Espírito Santo de Deus continua usando pessoas simples. Né? E eu vou dizer mais, 99% de todos nós, as pessoas, né, são pessoas simples. Um ou outro que Deus dá assim, uma capacidade diferenciada. Por exemplo, você vê o Charles Spurgeon, né? Mas só teve ele. Tinha vários outros pastores ali de Deus, pessoas que estavam sendo usadas por Deus, mas ele ficou conhecido, né? E assim outros a gente conhece. Mas a grande maioria, e a gente olhando para a Bíblia mesmo, nós vamos falar aqui de alguns exemplos, pessoas simples que Deus usou poderosamente. Né? Então, eu estou dizendo isso só para a gente fazer esse preparo, né, para a aula de hoje. Então, a gente viu ali que o aconselhamento depende da palavra e da ação do Espírito. Então, assim, eu tenho que ter um conhecimento bíblico? Obviamente. Né? Eu vou ter que ter um conhecimento bíblico. Isso faz parte da vida de todo cristão. Né? Uma coisa que a gente vê aqui na igreja, né, o pastor sempre bate nessa tecla para a gente ler, meditar. Por quê? Porque na hora que eu precisar daquela palavra, vai estar no meu coração.
seja para a minha vida, né? Às vezes eu estou passando uma situação, a palavra vem na hora, eu já li, eu já meditei, eu já ouvi, e ela vem, ou então no momento também que eu vou aconselhar. Deus traz ao meu coração, na minha mente, a lembrança e eu consigo dar aquela palavra. Então, o aconselhamento bíblico ele se baseia nisso, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Uma outra coisa que eu coloquei aqui a Bíblia não nos mostra, né, que todo cristão é chamado a crescer, né, espiritualmente, mas também cuidar de outras pessoas. E aí o texto ali de Romanos 15, 14, né, Paulo diz assim, eu mesmo estou convencido, ele vem fazendo todo aquele apanhado teológico de Romanos, que é extraordinário, né, o evangelho está resumido ali em Romanos, né, e no final já, caminhando ali ali eu botei 5,14, mas na verdade é 15,14, né, eu estou convencido, meus irmãos, de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, ele está ali trazendo aquela mensagem, mas ele sabe que aquela igreja era uma igreja realmente, a igreja em Roma, né, era uma igreja forte, uma igreja muito estruturada, e ele traz essa questão. O cristão também é chamado a cuidar do outro. Então, não começa no conhecimento, simplesmente, mas no entendimento de uma verdade essencial. O problema central do ser humano está no coração. Então, por que isso é importante, irmãos? Mesmo que eu não tenha uma técnica muito apurada, um conhecimento muito profundo, eu entendo que o problema essencial é o pecado. Isso aí já muitos passos já à frente para resolver o problema. Porque eu não vou ficar perdendo tempo, sabe, sugerindo coisas e mudança de comportamento simplesmente, não. Eu vou no ponto. Então, às vezes, uma pessoa vem com alguma situação difícil e que muitas vezes ali por exemplo, um orgulho no coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um orgulho muito acentuado e isso está causando vários problemas para ela. No relacionamento em casa, no trabalho, né, na faculdade. E o ponto é um pecado que a pessoa tem que tratar, né? Se arrepender, voltar atrás, pedir a Deus ajuda e tratar aquilo. Então, esse é o ponto central. Não apenas, né, não vai ser apenas para líderes, pastores, líderes, mas para todos os cristãos. Então, Deus pode usar cada um de nós, na nossa simplicidade, para ajudar alguém, para cuidar de alguém, né? Ali, às vezes, um irmão, ele não tem tanta liberdade de chegar num outro irmão ali, mas ele tem nesse outro aqui. Né? Se sente bem, às vezes tem uma amizade, tem já um convívio, e ele vai abrir uma situação que às vezes ele não tem coragem, né? Às vezes nem para o pastor, assim, de cara. Né? Então, isso vai ser, aí Deus vai nos usar naquele momento. Pode ser que aquela pessoa precise, de fato, depois conversar com a liderança? Pode ser. Mas aquela abertura, sabe, aquele início ali do cuidado, de abraçar a pessoa, de ouvir a pessoa e de dar um conselho certeiro, já vai ser feito ali, né, por um irmão que às vezes é uma pessoa que trabalha em outra área da igreja, que às vezes não está ainda inserido no ministério, mas é um crente, né, uma pessoa crente que serve a Deus, que ama a Deus. Então, esse é o nosso contexto. Então, como a gente vai lidar com essa objeção? Eu não tenho conhecimento suficiente, eu não sou um líder, eu não sou uma pessoa assim, assim, assim. Né? E também como crescer, como melhorar, né, para poder servir melhor. Para a gente começar, eu coloquei aqui um caso, né, hipotético para a gente pensar, da Juliana. Ela é membro da igreja, ama a palavra de Deus, quer crescer espiritualmente, ela tem uma vida com Deus e um certo dia, uma amiga ali, uma irmã da igreja, procura ajuda e compartilha, né, uma luta pessoal que ela está vivendo. E Juliana vai sentir essa mesma objeção que a gente falou no início. Eu não sei aconselhar, eu não sou conselheiro, não tenho formação, não sou líder e não tenho conhecimento suficiente. Aí ela vai tentar evitar aquela ajuda, se sente limitada ali e ela poderia, né, como eu falei ali, tendo condições de ajudar, talvez dar uma palavra de encorajamento, mas ela se omite ali de ajudar. Tá? E aí algumas perguntas para a gente pensar nesse caso aqui. Né? O problema dela
é só falta de conhecimento ou pode ser uma outra questão? Né? Porque muitos cristãos pensam que não são capazes. E, terceira pergunta, né, o que Deus realmente exige de alguém que aconselha? Vamos pensar junto? A gente pode reunir 3, 4 pessoas, 2, e vamos pensar nessas 3 perguntas para a gente voltar. E aí, se alguém quiser participar, a gente vai abrir a oportunidade também para compartilhar. Volta outro? Aqui. A pergunta: todo mundo entendeu o caso? Né? Beleza? Pode passar? Então, eis as perguntas. Podia ter mandado no grupo, né? Vou mandar aqui. Enviei no grupo, tá, irmãos? Precisar consultar o slide anterior.
Irmãos, deu para pensar aí nas 3 perguntas? Quer mais um minuto? Tá tranquilo? Hã? Só mais um minuto? Podemos? Alguém gostaria de compartilhar? Eu vi que teve muita interação, então com certeza tem coisa boa aí para compartilhar. Alguém? Só levanta a mão assim. Ninguém, ninguém? Opa, Gabi. Dudu. Então, é um caso atípico, né? Assim, atípico não, é que está até comum, porque eu vejo que no caso de Juliana, existe muitos crentes assim, que ficam sentados no banco, sentados na igreja por muitos anos, e quando acontece alguma adversidade da vida, algum problema, eles procuram uma autoridade ali no meio cristão, e não passa primeiro por eles, né? Tentar resolver, orar juntos. Então, eu acredito que Juliana aí não é falta de conhecimento, é outra questão, porque ela é membra, ela já está procurando conhecimento, então acho que de início ali ela já tinha que pedir para a pessoa orar junto com ela e buscar primeiro uma resposta de Deus. Uhum. Mais alguém? Não? Aqui? Alguém? Não? O Edson ali. Johnny, a gente conversou aqui no grupo e também concordo com o Dudu que não é questão de conhecimento. Muitas vezes é a falta de empatia pelo problema do outro, né? Uhum. Às vezes a pessoa não quer se envolver porque ela não se importa com o outro membro que está passando uma dificuldade. Das vezes não é nem questão de eu não sou capaz, eu não quero me envolver com o problema do outro. Uhum. Eu não quero trazer aquilo para mim, para eu tomar as dores dele. Acho que passa um pouco aí pela falta de empatia com a dor, com o problema do outro. E ali na terceira, né, o que a gente discutiu no finalzinho aqui, o que Deus realmente exige às vezes é disponibilidade, né? É você se colocar para fazer. É você estar ali para, às vezes é só escutar. Eu até compartilhei aqui, minha mãe às vezes quando ela tinha os problemas dela, ela ligava para a gente ou procurava a gente, mas ela só queria isso aqui, ela só queria que a gente escutasse o que ela tinha para dizer. Uhum. E às vezes no aconselhamento, o primeiro contato com a pessoa, você não precisa falar nada. Uhum. Basta você escutar o problema dela, né? Uhum. Tentar entender, se colocar no lugar dela, ter empatia pela pessoa, ter empatia pelo problema que ela está passando. Acho que se colocar à disposição, né? E às vezes você não precisa nem falar no primeiro encontro. Uhum. Eu só escuto. Então já é algo que Deus espera da gente. Se coloca à disposição e escuta o que a outra pessoa tem para falar, né? É Acho que verdade. isso. Amém. Mais alguém? Dá mais uma. A gente conversou aqui que talvez o que falte em Juliana seja... Não, o que a gente observou, que talvez ela tenha um pouco de orgulho, ou, não sei, uma falsa humildade, como se ela não quisesse também expor a sua vulnerabilidade. Porque quando a gente vai aconselhar, algumas vezes a gente se sente incapaz, Uhum. é exatamente por isso. O que vão pensar?
E às vezes isso expressa um pouco de orgulho da pessoa, né? Eu acho que tem essa questão de não querer se envolver, porque demanda tempo, demanda alguns esforços, né? Uma dedicação você acompanhar uma pessoa, mas eu pensaria também em essa outra possibilidade. E quando a gente fala em aconselhamento bíblico, pelo menos quando eu procuro alguma pessoa para me aconselhar biblicamente, eu penso que aquela pessoa ela tem que ser exemplo, ela tem que ter um testemunho, né? E os conselhos dela têm que estar fundamentados na palavra. Embora tudo isso que foi falado tenha que ser considerado, a gente tem que ter empatia e a gente tem que estar à disposição de ajudar o nosso próximo, né, com aquilo que a gente já tem de experiência e de bagagem. Amém. Muito bom. Alguém mais? Irmãos, é tudo isso, realmente, né? Há casos em que, e assim, eu não coloquei aqui, mas a gente pode pensar nessa mesmo padrão aí para servir em outras áreas da igreja, tá? Porque, por exemplo, a pessoa, não vou servir nessa área porque eu tinha que ser assim, 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 tinha que ter o curso, etc, etc. Né? Então, várias áreas da igreja, a gente poderia pensar também nisso. Deus quer um coração disponível, como a irmã Patrícia falou, eu vou de fato me expor. Sempre que eu for fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja na igreja, sempre que eu aceito um desafio, eu estou me expondo. É a realidade. Se eu venho cantar aqui no louvor, às vezes em casa todo mundo me tem como um cantor, né? Canta ali no chuveiro e tudo mais, né? Põe um som, fica cantando junto. Quando eu vou para cá, né, ou para um grupo de pessoas que estão no dia a dia lidando com aquilo ali, a pessoa vai falar, olha, talvez você precise melhorar nisso, né? Então eu vou me expor mesmo. Isso é muito verdade. Às vezes a pessoa tem uma visão, e isso é muito comum. A gente cria, né? A gente olha para as pessoas, a gente cria uma imagem. Isso é normal, né? Eu olho para uma pessoa, um dia eu estava aqui pregando, dei um exemplo assim. Eu olho uma pessoa, por exemplo, ali no aeroporto, eu estou lá esperando, estou vendo aquela pessoa lendo um livro. Aí eu olho aquele livro, vejo o nome, poxa, Machado de Assis. Rapaz, o que eu vou pensar daquela pessoa? Eu já vou construindo uma imagem. Uma pessoa intelectual. A pessoa não está lendo uma autoajuda qualquer, né? Está lendo uma literatura e tudo mais. Poxa, essa pessoa talvez tenha tido um estudo. E eu vou construindo. Aí eu vejo ela tomando um copo ali de café. Pô, a pessoa gosta de café. Será que ela gosta de um café melhor? Talvez, né? Porque é uma pessoa que lê Machado de Assis e aí vai. Eu posso criar uma imagem, né? E se eu for conversar com aquela pessoa, às vezes eu vou me surpreender. Vai falar assim, olha, eu ganhei esse livro, na verdade eu nunca li isso, mas a pessoa me presenteou, eu trouxe aqui, estou lendo, mas eu não estou entendendo nada, para mim isso aqui é muito chato. Esse café, na verdade, eu nem gosto muito de café, mas eu queria um chá, não tinha. E tudo que eu construí ali não tem nada a ver. Eu só vou conseguir, de fato, conhecer alguém se eu me aproximar. Se eu me aproximar, eu me aproximo daquela pessoa, a pessoa vai dizer, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não gosto disso, e por aí vai. Então, a gente cria essa imagem. Quando eu chego numa pessoa para conversar, às vezes eu vou observar que aquela pessoa não é aquela imagem que eu tinha. Às vezes é uma pessoa simples, que também não tem muito conhecimento, mas que Deus pode usar aquela pessoa para me ajudar. Ou então, o contrário, né? Eu tenho uma imagem que eu criei na minha cabeça de mim mesmo, né? E aí, quando eu me exponho a uma situação, eu vou começar a olhar as minhas limitações. Poxa, eu achei que eu ia dar conta. Poxa, eu achei que eu teria mais, sabe, uma palavra melhor. Eu achei que eu ia me sair melhor. E aí isso mostra. Por isso que essa convivência, né, na igreja, ela é tão rica. Porque tanto eu passo a me conhecer melhor, né, quanto eu conheço as pessoas melhor. Eu crio laços, eu crio conexão ali de uma forma mais real, né? Então, irmãos, Deus quer uma pessoa que esteja disponível. Eu coloquei aqui rapidamente, né, que muitas vezes não é a falta de conhecimento bíblico, mas é uma visão equivocada do aconselhamento. Às vezes eu acho que, por exemplo, eu superestimo o conhecimento necessário. Às vezes não é tudo que eu penso que tem que ter, né? Às vezes menos ali, o básico já ajuda. Eu também subestimo a simplicidade do cuidado bíblico. O cuidado bíblico ele é muito simples. É caminhar com a pessoa, é o que o Edson falou, eu ouvi. Às vezes você não tem uma palavra, você não sabe o que dizer, mas você ouviu
Às vezes 15 minutos a pessoa falando, às vezes ela não tem com quem falar. De fato. Na casa dela não tem com quem falar, no trabalho ela não tem como falar. Irmãos, a gente, né, o ser humano e o cristão também, tinha um pastor que dizia assim, que Deus constrói o profeta, mas não desconstrói o homem, né, o ser humano. Ele permanece homem. Então, a gente continua ali com as nossas limitações. Você tem uma pessoa, às vezes, que você admira e tudo mais, aquela pessoa tem limitações, tem vários problemas, sabe? Tem dia que ela não quer fazer nada, ela quer desistir. É assim, sabe? Mas dentro desse contexto, aí vai entrar o que a Bíblia diz, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é real, irmãos. É real. Todas as pessoas que estão sendo usadas por Deus nesse exato momento são pessoas fracas, mas que se dispuseram. E Deus usa essas pessoas. E o poder de Deus é evidenciado nessa fraqueza. Né? É justamente, porque quando você olha a realidade, né, a pessoa, então, ela olha a realidade dela mesma e fala, eu não teria condição de fazer isso, mas eu faço pela graça de Deus mesmo, pela misericórdia. Então, para a gente pensar, né, agora no início, o crescimento espiritual ele é progressivo. A gente vai se parecendo com Cristo à medida que a gente vai caminhando com Ele. Né? Você olha ali os apóstolos, né? Eles vão caminhando. Lá em Atos, Jesus já tinha ressuscitado. Eles ainda estão com a cabeça ainda fora da realidade do que Cristo... É interessante, a gente lê o início ali de Atos, eles ainda estão questionando se o reino... É agora que o reino vai ser dado a Israel. Eles ainda estão com a cabeça ainda aqui na terra, pensando que tinha que ter uma revolução, que tinha que se libertar de Roma, e não era nada daquilo. Mas Jesus sabia de tudo isso, né? Conhecia o coração de cada um, e pouco tempo depois ali o Espírito Santo vem sobre eles e aí muda tudo. Aí eles entendem que o reino de Deus não é aqui. Não é? O foco da vida não é essa terra aqui. O reino de Deus é em outro lugar. Ele está sendo implantado aqui no coração das pessoas. E eles entendem e vão em frente. Né? Então, meus irmãos, alguns pontos bem simples, básicos para nós. Né? Ver que o aconselhamento não depende de um conhecimento avançado, nenhuma de formação específica, como eu disse nas aulas anteriores. Se eu puder me capacitar e eu tiver a oportunidade de fazer isso, isso aí é essencial. É essencial. Tá? Porque Deus vai usar mais. Quanto mais a gente tiver, Deus vai usar mais. Mas isso não é determinante para Deus fazer alguma coisa. Né? Então, muitas vezes, o que pede o cristão de aconselhar não é a falta de capacidade real, mas uma percepção equivocada sobre si e sobre o que Deus requer. Por isso, é necessário refletir sobre as razões que nos levam a pensar que não somos capazes. A gente tem que sempre rever isso. Por quê? Né? E para nós alinharmos o nosso entendimento com os princípios das Escrituras. E eu coloquei alguns pontos aqui para a gente pensar, rapidinho. Vamos falar desses 4 pontos na aula, né? E o primeiro é, por que pensamos que não somos capazes? Vamos lá. Por que a gente pensa? Né? Isso é uma objeção bem comum, né, para nós. Como eu falei, não só no aconselhamento bíblico, em várias áreas da igreja. A pessoa, não, às vezes fica anos ali, né, Dudu falou, anos ali, não quer se envolver, não quer servir. Ah, porque eu não falo tão bem. Ah, porque eu não sei lidar com criança. Ah, porque eu não sei tocar tão bem. Mas o básico que Deus te deu já pode ser usado. E vai ser usado. E aí vai aperfeiçoando. Eu olho muito essa questão aí no trabalho. Que às vezes uma pessoa fala, porque eu tenho que ser assim, para entrar no concurso e chegar lá. Eu falei, não, você só precisa entrar. E quando você chegar lá, vai ter um monte de modelo de tudo que você vai fazer, vai ter pessoa experiente que vai te auxiliar. Às vezes você não sabe mesmo. Você vai chegar lá, pode ser um concurso de ponta aí desses aí. A pessoa não sabe, ela não sabe fazer um documento, mas ela vai aprender. E é assim na vida. Né? A gente passa a fazer e a gente vai aprendendo. Pessoas mais maduras chegam perto da gente, pegam na mão e aí a gente vai caminhando e vai melhorando. Passam-se os anos, a gente olha para trás, meu Deus, né? Eu não sei como eu cheguei aqui, né, se não fosse a ajuda mesmo de Deus colocando pessoas ali me ajudando e tudo mais. Então, é uma visão equivocada tanto do aconselhamento quanto de si mesmo. Parece humildade, o que a Patrícia falou ali, né?
mas envolve medo, insegurança, pode envolver o orgulho, pode envolver o medo de se expor. Uma vez eu li uma coisa interessante, uma pessoa dizendo assim, olha, quando você vai ajudar alguém que está suja, que está no meio de um lamaçal, assim, inevitavelmente você vai se sujar. Não é? Pensa nisso. Você vai pegar uma pessoa que está ali atolada no lamaçal ali, e você vai tirar essa pessoa. Assim, querendo ou não, você vai se sujar. Sabe? Aquilo vai tomar seu tempo, vai bagunçar sua roupa, vai causar um transtorno, mesmo que mínimo, não é? Para nós, para quem está ajudando. E nessa área também, aquilo vai trazer um certo peso, digamos assim. Você vai ouvir um problema. Você já viu aquela história, a pessoa chega contando para mim, não quero nem ouvir. Porque depois que você ouve, aí você fica com aquilo na cabeça, cara. Né? É no trabalho, é na igreja, mas é a realidade. Se você quer ajudar alguém, você vai compartilhar daquela dor, daquela situação, a partir daquele momento, você passa a meio que carregar um pouco do peso, não é assim? É como se a pessoa está carregando um peso muito grande e você chega para apoiar ela, você vai sentir o peso. É normal. Essa é a realidade. Né? Então, isso vai mexer conosco. Isso vai mexer com as nossas entranhas, irmãos. Às vezes você vai ouvir uma história, um relato, né, de alguém, de um irmão, às vezes próximo, que você não imaginava aquela situação, e aquilo vai te deixar, talvez até perder um pouco o sono. De você pensar, meu Deus, que situação. E aí você vai orar para aquela pessoa, e você vai pensar naquela situação, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade dos relacionamentos humanos. Quanto mais próximo a gente está de alguém, mais a gente sente o baque dos defeitos daquela pessoa, né, dos problemas daquela pessoa. Você pensa aí no casamento, o cônjuge ele absorve, né, o impacto do sofrimento do outro. É a pessoa que mais absorve, é o cônjuge, que está ali do lado. Então, coisas que as pessoas de fora não vão ver, não vão nem imaginar, o cônjuge está ali, sentindo o impacto. É ou não é? E por aí vai. Seja um parente, seja um colega de trabalho mais próximo de você. Né? Se você, por exemplo, chefia ali uma equipe, você como líder vai sentir o impacto do defeito daquelas pessoas muito mais do que o colega do lado dela. Porque ele vai te procurar, o problema vai ser exposto para você, você vai ter que lidar com o problema, com aquela pessoa. E, então, é assim, não é? Faz parte. Mas eu tenho que pensar o seguinte, não depende de mim, da minha capacidade, da minha estrutura emocional ou intelectual. Não, irmãos. Depende do Espírito Santo, que vai aplicar a palavra no coração daquela pessoa. Eu sou só um instrumento. Né? E isso serve para todas as áreas que a gente vai servir. Dentro da nossa limitação, tem que pensar, eu sou só um instrumento. Quantas vezes, irmãos, a gente vai, serve a Deus, a gente faz alguma coisa, mas a gente se sente mal, né? Poxa, acho que não foi bom, eu não sei se está sendo bom, eu não sei se eu estou realmente contribuindo, mas, irmãos, eu tenho que confiar que Deus está fazendo, que Deus está levando. Deus está tocando nas pessoas, Deus está falando com as pessoas, mesmo apesar das nossas limitações. Né? Apesar. Então, eu coloquei aqui, né? Esse pensamento pode parecer humildade, mas em muitos casos revela insegurança, né? Tá ali, medo, ou talvez uma visão distorcida do que Deus quer. Então a pessoa pode ficar anos e anos, né? As pessoas falam, olha, você podia servir nessa área, né? Deus, você tem o perfil. A pessoa, eu não tenho capacidade, né? O fulano de tal é melhor, a fulana de tal, olha só, eu não tenho aquele nível daquela pessoa. E aí a pessoa fica anos ali nessa. E a pessoa que muitas vezes não pensa muito nessas coisas, ela vai lá e faz, e Deus usa ela e pronto. Né? Isso é muito interessante. Então, à luz das Escrituras, a gente percebe que esse sentimento pode ter raízes mais profundas no coração. E, como a gente falou, né, a lógica do aconselhamento é que o problema está no coração. Ele é mais profundo, não só no comportamento, nas circunstâncias externas. Então, eu coloquei algumas razões aqui. Tem outras, né, mas só a título de exemplo. Que a gente fica, né,
pensa que não pode, não é capaz, né? Primeiro, o medo de errar. Então, a pessoa teme falar uma coisa inadequada e acabar prejudicando, piorando a situação do outro. Poxa, será que se eu falar aqui um conselho, na verdade, a pessoa vai sair pior, né? Então, é um medo real, isso é real. Eu posso realmente falar uma coisa ali que vai causar mais problema do que a pessoa já está. Isso pode acontecer? Pode. Né? A gente depende da graça de Deus para não cometer esses equívocos. E mesmo assim, irmãos, às vezes, naquele momento ali do aconselhamento, tudo, a pessoa não vai receber bem. Pode acontecer também. Às vezes você dá uma palavra de Deus, né? Os pastores, né, eles sofrem isso diariamente. Porque muitas vezes a pessoa procura ele dá a mensagem, ele aplica ali a palavra na situação, a pessoa não gosta. Não gosta. Porque ela queria ouvir outra coisa. Na verdade, ela queria talvez que ele apoiasse ela no plano dela. E ele está sendo simplesmente um instrumento de Deus. Olha, o que a palavra diz é isso. Esse é o caminho que a palavra está dizendo. Eu não tenho como falar outra coisa para você. Né? Eu lembro, por exemplo, daquele profeta Balaão. Né? Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E o rei que contratou ele estava assim, na expectativa dele soltar um monte de maldição, prejudicar o povo e tudo mais. E ele falava só bênção, né? Lembra da história? E todo o discurso dele era um monte de bênção. Aí o rei, peraí, aí você, na linguagem, Bíblia linguagem de hoje, né? Aí você me quebra, né? Porque eu estou esperando que você amaldiçoe, mas ele falou, eu não tenho como falar o que Deus não manda eu falar. É a mesma ideia. Mas aquela palavra, às vezes, não vai, naquele momento, causar um bom resultado, digamos assim. Né? A pessoa, às vezes, pode ficar chateada, pode ficar meio assim, não era o que ela queria, mas se foi falado, se foi fiel às Escrituras, tudo bem, você tem que ficar com o coração tranquilo. Agora, a pessoa, né, uma coisa, eu não sei se eu coloquei aqui, mas uma coisa que a gente sente, às vezes, é que a gente tem que ter todas as respostas. Né? Eu tenho que ter todos, a pessoa me procurou, eu tenho que ter, não tem que ter. Às vezes eu não sei. Eu nunca ouvi aquela situação, uma situação assim diferente, eu nunca vivi aquilo, eu nunca li a respeito daquilo e tudo mais. Mas eu vou orar, né? Eu vou conversar talvez com uma pessoa mais experiente. Mas eu não vou me eximir de ajudar, percebe? Eu não vou me eximir. Porque a pessoa está com um problema, confiou em mim, ela me buscou, ela me procurou. Né? Então, assim, uma outra questão, comparar com os outros. Eu posso ficar achando que a pessoa mais experiente, né? Eu não sou assim e tudo mais, uma visão equivocada do próprio aconselhamento, porque eu posso achar que aconselhar é algo mais técnico, complexo, né? E restrito a poucos, né? E ali eu coloquei também um foco excessivo em si mesmo. Irmãos, isso aqui é muito delicado. Está dentro do que a irmã Patrícia comentou, né? Eu olho muito para mim, para minha limitação, eu olho. E no fim das contas, por exemplo, tem gente que vai dizer assim, não, irmãos, eu não tenho condição, eu não, sabe, tudo que procura a pessoa, não, eu não posso, eu sou. No fundo, irmãos, isso pode ser um orgulho muito grande que a pessoa tem. Que a pessoa, na verdade, ela se acha tão assim que ela não pode ajudar ali, ela não pode se expor, ela não pode. Isso é um foco excessivo em si mesmo. E o cuidar do outro, ele tem que tirar o foco de nós mesmos, né? Não tem jeito. A gente tem que olhar para o outro para conseguir ajudar. E eu coloquei também a falta de compreensão do chamado. Todos somos chamados para cuidar uns dos outros. Então, existem esses aspectos, né? Mas tem uma outra questão mais profunda. O coração pode estar sendo governado por desejos como segurança, aprovação, controle. E esses desejos, quando assumem o lugar central, a pessoa evita se expor, evita risco e evita consistentemente servir. Como é que eu vou saber disso, irmão? Se eu estou sendo assim, né? Se eu estou agindo assim, eu tenho que pedir a Deus para sondar meu coração. Eu tenho que pedir a Deus, como o salmista, Senhor, sonda o meu coração. Será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu não quero servir? É porque eu não quero, não tenho realmente capacidade real, ou se é porque eu tenho orgulho, se é porque eu estou focado em mim mesmo, eu não quero me expor, eu quero minha vida tranquila, eu quero chegar, sentar, ouvir a palavra, me alegrar e tchau, né? Eu quero viver minha vida de boa, eu quero ficar tranquilo. Pode ser, mas aí eu tenho que pedir a Deus, Senhor, sonda o meu coração.
sonda o meu coração. E aí Deus vai sim nos mostrar, porque Ele é misericordioso. E Ele não vai nos mostrar, irmãos, para nos humilhar, não é isso. Ele quer que nós estejamos no caminho adequado, é só isso. É um pai, irmãos. O pai, ele quer o que para o filho? O melhor, né? Mesmo que o melhor seja ali um desconforto para o filho, né? Vai dar um desconforto. É muito desconfortante. Mas Deus está nos conduzindo. Vamos lá. Quando essa visão é corrigida, o cristão deixa de se paralisar pelo medo e passa a se posicionar como instrumento nas mãos de Deus, confiando que é Ele quem produz a verdadeira transformação. Não sou eu que vou mudar aquela pessoa, é Deus que vai mudar. Eu não mudo, irmãos, muitas vezes nem eu mesmo. O meu cônjuge, esquece. Esquece. O que eu posso fazer é orar, é ser um instrumento, é falar uma palavra de Deus, é me dispor a ajudar, sabe? Mas é Deus que vai fazer na obra coisas que eram impossíveis, mas Deus faz. Deus pode. E pode usar uma pessoa simples como eu e como você para isso. Tá? Segundo ponto aqui para a gente pensar é o que é preciso para ser um bom conselheiro. Então, tem requisitos? Tem. Então, eu falei já que não precisa de um conhecimento profundo, técnico, tal, nas escrituras, mas isso aqui, irmãos, é essencial, que é uma vida comprometida com Deus. A irmã comentou ali, quando eu procuro alguém para me abrir, o que eu espero? Que essa pessoa tenha uma vida com Deus. É o mínimo, né? É o mínimo. Porque, irmãos, essa coisa de procurar alguém para se aconselhar é muito sério. Porque você pode ouvir um conselho e acatar esse conselho, que esse conselho pode ser péssimo para a sua vida. Né? Por exemplo, alguém chega numa pessoa errada, e ela compartilha problemas no casamento dela, um exemplo. Dependendo da pessoa, às vezes é uma pessoa solteira que está aí na vida louca. A pessoa vai falar o quê? Meu amigo, minha amiga, vá viver sua vida. Vá ser feliz, esquece esses problemas, esse homem, essa mulher chata. Esse vai ser o conselho. Assim, na lata. E, olha, poxa, você vai ficar sofrendo? A vida é curta. E se você morrer daqui a pouco, você não viveu nada, você só sofreu. E vai. Irmãos, isso é muito real. Às vezes uma pessoa que é seu amigo, que é sua amiga, uma pessoa próxima, vai falar uma coisa para você. E a pessoa vai dizer isso achando que está fazendo uma coisa boa. E aí, aquilo entra no nosso coração e pode criar raiz. E a gente pode começar, realmente, rapaz, não é ver que é verdade? Estou aqui só sofrendo, só levando na cabeça o tempo todo. Eu vou realmente cuidar de mim mesmo, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou dar um tempo para mim, E aí vai. E isso em várias áreas a gente poderia colocar, irmãos. Às vezes você está chateado no trabalho, aí você fala com a pessoa errada, a pessoa fala, sabe o que você faz? Tira esse chefe seu de tempo, a hora que ele falar com você, dá uma cortada nele. Olha o conselho que a pessoa dá. E às vezes o que a Bíblia vai dizer naquele momento? Não retribua o mal com o mal. Isso é o que a Bíblia diz. Né? A pessoa está te enchendo a paciência, está te perturbando. Não retribua o mal com o mal. Ore pelos inimigos. Olha como é que é diferente o conselho, né? A pessoa te deu um conselho, aí você vai lá, faz isso, pronto. Aí o chefe já criou uma inimizade com você. Pronto, aí a sua vida, a partir daí que já estava ruim, agora vai ficar pior, porque agora o cara vai te perseguir real. Porque ele viu que você é uma pessoa que deixou claro que está contra ele. É um exemplo simples que pode acontecer. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, tanto para eu buscar o conselho, para quem que eu estou indo buscar, quanto para aquilo que eu ouço. Eu tenho que ter muito cuidado. Então, a pessoa tem uma vida comprometida com Deus, se a pessoa é de Deus que você está falando, pensa bem, não exponha. Se não tiver certeza, não exponha. Porque você pode ouvir algo amargo, ruim, um veneno vai entrar no seu coração. Depois, para tirar, pode dar um trabalho.
E aí, irmãos, o foco não é saber muito, é viver e aplicar a palavra. A pessoa pode ser simples. Essa pessoa não tem formação, essa pessoa não tem tanta experiência, é um convertido há poucos anos. Mas essa pessoa é de Deus, ela anda com Deus, ela é sincera com Deus, você percebe isso? Essa pessoa é uma pessoa que pode ser confiável. Você olhou para a vida dela e você viu isso. Alguns exemplos ali que a gente vê na Bíblia, pessoas inseguras. Olha só o primeiro ali, Moisés. Esse cara aí, para o povo de Israel, é o cara, irmãos. Depois dele vem Davi, por exemplo. Mas esse aí é o cara, profeta de Deus, legislador do povo de Israel. Falava face a face com Deus. A Bíblia diz assim que depois dele não houve uma pessoa que falasse assim com Deus. É um cara fora da curva. Quem era Moisés? Ele tinha medo, ele tinha insegurança, fugiu do chamado a ponto de Deus ficar irado, né? Lembra da história? Deus chegou no limite ali com ele, né? Não, chega. Você vai e acabou. E Moisés, ele entendeu um conceito a respeito de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus. Ele entendeu rápido esse conceito aí. Por quê? Se Deus chama alguém, irmãos, tem que ir. Tem que ir. É simples assim, irmãos. Vá doente, vá triste, vá chateado, vá com raiva. Vai do jeito que... Mas tem que ir. Porque não tem conversa. É por isso que, assim, a questão da salvação, por mais, às vezes, complexo da gente entender, mas se Deus falou com a pessoa, Ele chamou essa pessoa, acabou. Acabou. Se Ele, de fato, chamou, e aí Jesus vai dizer, né? Todo aquele que vem a mim, é o Pai que traz. A pessoa não vem por ela mesma, né? E aquele que vem a mim, que o Pai trouxe, eu também não lanço fora. Então, acabou. Então, a mesma ideia aqui. Deus chama uma pessoa, se Ele tem um chamado para nós, né, eu vou ficar só perdendo tempo, sabe? Só me desgastando, e, sabe, inventando desculpas. Mas, assim, eu sei que eu vou ter que ir em algum momento, né? A gente sabe disso. Às vezes, o que precisa para nós, e eu falo por mim também, é você ter aquela clareza, né? Assim, de detalhes mais específicos ali. Mas, por exemplo, o chamado que eu tenho aqui, que todos nós temos, de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, de andar com Deus, de cuidar do outro, de servir a Deus com aquilo que Ele me dá, os recursos que Ele me dá, isso tudo é um chamado de Deus. Eu tenho que fazer, dentro da minha situação ali. Um outro exemplo interessante ali, Pedro, né? Falho, mas depois ele foi restaurado. Esses dois exemplos aí, tem vários, né? E Gideão, um exemplo muito legal também que a gente lê a história, né? Cara, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor. Então, assim, o menor do menor do menor do menor. Né? Sim, mas aí Deus fala, não, mas é você que eu vou usar para... Eu vou fazer, mas eu vou usar você como instrumento. E aí ele vai, Deus usa ele mesmo. E várias outras pessoas, né, irmãos? Então, o que a gente faz? O irmão ali é um irmão que caminha ao lado do outro. O conselheiro é isso, ele não é um doutor especialista lá no ápice Não, ele é uma pessoa que também é um pecador, que também tem falhas, que também precisa de aconselhamento, que também precisa de Deus, mas ele vai caminhar ali com o outro. Então, o aconselhamento ali eu coloquei, né? Ele é relacional, é simples, é centrado na palavra. Elementos essenciais para a gente entender, para aconselhar bem. Primeiro, eu tenho que compreender o coração. A gente já viu isso, né? Toda vez a gente vai bater nessa tecla. O comportamento é apenas a manifestação externa de algo mais profundo, né? Lembra da figura do iceberg na primeira aula, né? Aí você vê aquela ponta de gelo ali enorme, mas embaixo é maior ainda e é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Então, na superfície, você tem um comportamento, você tem
uma raiva, às vezes uma ansiedade, uma coisa que externa. Mas lá no fundo do coração existe o real problema, que tem que ser tratado. Né? E se eu compreendo isso, eu já posso aconselhar bem, porque eu já não vou ficar perdendo tempo com o comportamento, percebe? Eu já vou no ponto. Eu posso olhar para a pessoa, orar a Deus e ser direcionado pelo Espírito Santo. Falar assim, será que você não está sendo orgulhoso? Será que você não está sendo orgulhosa? Será que não é melhor você baixar um pouco a guarda? Sabe? Aceita a injúria. Aceita, acalma o seu coração. Não queira dar logo a resposta. Então, se eu olho para o coração e eu tenho esse entendimento, eu já consigo aconselhar melhor. Não vou ficar ali, porque muitas vezes o comportamento ele confunde, né, quem está aconselhando. Confunde. E você até pode, poxa, realmente a pessoa, você até legitima o comportamento. Fala, pô, essa pessoa realmente, pelo que ela está passando, ela pode realmente agir assim, está tudo bem. E aí perde o foco, né, e não consegue tratar a raiz. Usar a palavra de Deus, que é a nossa ferramenta real. Eu posso ter uma caminhada com Deus, pode ser até longa, posso ter experiência com Deus, mas assim, o que eu tenho que aplicar é a palavra, irmãos. Mesmo que às vezes Deus, às vezes não, sempre Deus vai tratar cada um de uma forma específica, porque são histórias específicas. Então, às vezes a minha experiência, até parecida com aquele caso, mas não é o que vai realmente ajudar aquela pessoa. Porque eu tenho outro contexto de vida, sabe? Eu tenho outra realidade, mas a palavra ela é universal. Há o mesmo texto, irmãos, que pessoas do século 17, 16, que era outra realidade do mundo, da sociedade, da cultura, mas era o mesmo texto que eles liam lá, que está aqui para nós hoje. Então percebe que a palavra ela é eterna, ela é aplicável em qualquer circunstância. Então a palavra é a nossa ferramenta. Demonstrar amor e cuidado, ter humildade. Humildade. Então se a pessoa me procurou, não é porque eu sou melhor, é porque eu vou ser um instrumento de Deus, a pessoa vê a graça de Deus na minha vida. Então não tem nada que eu tenha que eu não tenha ganhado. Né? Se você é uma pessoa que tem um coração tranquilo, de paz, você não tem ansiedade, agradeça a Deus, porque é Deus que deu isso. Porque a regra é não ter paz. No mundo que a gente vive, no mundo caído de pecado, a regra é não ter paz. Essa é a regra. Ou uma paz falsa, que ela está baseada em coisas que não são Deus. Né? Então, humildade é muito importante para você ser um bom conselheiro, uma boa conselheira. E, por fim, eu coloquei ali, né, depender do Senhor. Tenha sempre em mente, eu sou só um instrumento, eu sou só um instrumento. Alguém te elogiou, você fez o seu trabalho, foi uma bênção, sabe, a sua atuação. Lembre-se, eu sou só um instrumento de Deus. Obrigado, Senhor, por poder servir. Né? Então, aí a gente chega no terceiro ponto aqui, já quase indo para o final. Qual é o foco? Já falei, né? Vou só passar rapidamente. Eu não preciso resolver o problema das pessoas, nem ter todas as respostas. Não. Tem casos, irmãos, por exemplo, uma vez, um dos professores de um curso, ele, pastor também, conselheiro bíblico, aconselhou uma família, eu não sei se era o filho, a filha, alguém que estava com uma ideação suicida. Aconselhou, caminhou e tudo mais. Resultado, a pessoa foi em frente e cometeu o suicídio. E ele contou assim, com tristeza e tudo mais. A questão é, a gente vai tentar ajudar. Você vai tentar, vai caminhar, mas realmente é só Deus que pode transformar, irmãos. Então eu tenho que ter essa consciência, para aquilo não me consumir também. Né? Para aquilo não virar um... Imagina depois de uma situação dessa, como a pessoa se sente. Né? E eu preciso da graça de Deus para me manter ali em paz. Como Paulo, que era um perseguidor da igreja, depois se tornou um servo de Deus, mas ele passou a vida inteira sendo acusado.
sem credibilidade em muitos lugares, que as pessoas, mas esse cara aí não era o cara. Como é que ele viveu, né? Como é que ele conseguiu ter equilíbrio? A graça de Deus, olhando para a palavra o tempo todo. Não, mas Deus me perdoou, eu sou perdoado, eu sei que eu errei. Então, tem que ter muito em mente que o conselheiro ali, ele não é o Senhor que vai resolver tudo, né? Não, mas é uma pessoa que vai ser usada por Deus. Então, o foco, já falei, né? É o coração. O que o conselheiro vai fazer? Apontar a direção. Apontar a direção. A palavra diz isso. Toda vez que uma pessoa procura, né, uma pessoa para se aconselhar, seja o pastor, seja um irmão, o que a pessoa vai fazer? Olha, esse é o caminho que a Bíblia diz. Esse é o caminho. E vai mostrar para ela. Ó, esse texto, e você vai meditar. Mas não tem como. Você não controla. Né? A gente não tem controle sobre o que a pessoa vai decidir, o que a pessoa vai fazer. Então, a vontade, né, do ser humano, ela é algo muito forte. Né? Se ele não tiver debaixo da graça e da direção do Espírito, a pessoa ela vai seguir. Aí eu coloquei um texto ali muito conhecido, né, de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor o conhece. Aí eu tenho essa tranquilidade. Porque às vezes a pessoa, ela vai falar, mas ela vai falar meio assim, vai estar nublada a situação. A pessoa não vai falar real ali de cara, ela vai criar várias subterfúgios e tal, mas Deus ele vai direcionando, o Espírito Santo vai mostrando, a pessoa às vezes vai tendo mais confiança de falar mais claramente, tudo mais. E por quê? Porque Deus conhece o coração. A gente não conhece, irmãos. Eu não conheço. Até o meu próprio coração é muito difícil. Que às vezes eu estou ali na maior das boas intenções, mas Deus, o som do meu coração, olha, você está agindo de forma... A motivação está errada. Às vezes o que eu estou fazendo é bom, mas a minha motivação não é boa. Né? Então, o que acontece ali? Muitas vezes por trás das atitudes você tem desejos desordenados, medos, busca por controle, necessidade de aprovação. Isso tudo vai acumulando no coração da pessoa e ela passa a ter comportamentos ali específicos. E ela vai buscar ajuda, mas por trás daquele comportamento tem várias outras coisas. Não é? Na aula passada, por exemplo, a gente falou da questão das finanças, especificamente. Então, aí o que ficou claro para nós? Existem situações que são problemas reais, financeiros reais, matemáticos, mas existem situações que são desejos desordenados, que afetam essa área também. Né? Vai afetar essa área. Por fim, irmãos, já falei, né? Levar a pessoa à palavra, porque a palavra, irmãos, ela vai revelar o coração, ela vai mostrar para nós, é como um espelho, né? A palavra, aquele espelho que mostra todas as imperfeições. Né? Que a gente chega perto, quanto mais perto, mais a gente se enxerga. Né? A palavra é interessante isso. Né? Quanto mais perto a gente chega, meu Deus, eu não tinha consciência do quanto eu era uma pessoa orgulhosa. Já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Eu não tinha consciência do quanto eu sou uma pessoa ansiosa, do quanto eu sou uma pessoa difícil, do quanto eu sou uma pessoa irritada. Mas quanto mais próximo eu chego da palavra, ela vai me mostrando, ela vai me mostrando, ela vai me mostrando. Isso é maravilhoso, né? Então, não depende de saber muito, mas de aplicar fielmente a palavra no coração da pessoa. E aqui, por fim, alguns benefícios que a gente tem. Na aula que vem, a ideia é falar desses benefícios mais voltados para a igreja. Como que uma igreja que tem essa prática consolidada, criou essa cultura, né, bem consolidada, como a igreja é beneficiada disso. Mas a gente tem alguns benefícios aqui para o próprio conselheiro, né, para nós mesmos. Então, por exemplo, quando a pessoa assume o papel de conselheiro ali, de ajudar, né, seja simplesmente, como o Edson falou, simplesmente ouvir, por exemplo, eu vou crescer espiritualmente. Por quê, irmãos? Isso é igual você preparar uma aula. Você vai ser obrigado a estudar, né? É obrigado, porque você tem que aprender para poder... É a mesma coisa. Eu vou ler mais a palavra, eu vou buscar mais a Deus, porque agora eu tenho um problema ali que eu preciso ajudar, sabe?
A minha vida às vezes está tranquila, mas agora eu tenho uma situação que eu preciso ajudar pessoas. Às vezes eu preciso buscar mais, né? Aprofundo o conhecimento bíblico. Então, poxa, qual palavra eu poderia aplicar? Né? E você vai lendo, vai buscando. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né? E eu vou amadurecendo na fé também. Porque esse convívio, esse contato, seja coisa simples, por exemplo, de eu ver que existem problemas maiores do que os meus, do que eu estou enfrentando. Isso, por si só, já é uma forma de amadurecimento. Poxa, vou parar de reclamar. Né? Isso, eu vou voltar. O que Deus fala sobre a reclamação? Né? O que Deus fala sobre a murmuração? O que Deus fala sobre o orgulho? O que Deus fala sobre a preguiça? O que Deus fala? E aí eu vou buscando, isso vai amadurecendo, isso vai fazendo a gente crescer. Né? Então, ao ajudar o outro, eu dependo mais de Deus. Amém, amém. Posso ouvir um amém, né? Opa, porque eu sinto falta às vezes, né, de um aleluia, de um glória a Deus, amém, né? Boa essa palavra. Né? Até o celular. Então, é isso, irmãos. Eu dependo mais de Deus. E outra, eu vou viver com mais coerência. Isso aqui é igual quando você tem filho. Aí você passa a pensar muita coisa agora diferente. Fala, poxa, eu não posso ter certas posturas, né? Porque às vezes você vai ter uma pessoa com 40, 50 anos, e ela vai ter certas posturas que ela não teria se ela tivesse um filho. Não teria. Não daria para ter. Né? É a mesma coisa. Eu estou ajudando alguém. Poxa, agora eu tenho que buscar mais. É igual quando eu me comprometo aqui em servir a igreja, por exemplo. Poxa, eu vou naquele dia lá do culto, eu vou fazer a abertura do culto, como alguns irmãos aqui novos, né, estão fazendo. Com certeza essa pessoa no dia anterior, ela leu o texto, ela meditou, ela orou, Senhor, me ajuda, eu estou nervoso, e a mão suando, sobe aqui e olha para os irmãos, é difícil estar aqui, realmente é muito difícil, mas assim, a gente depende de Deus, a gente olha, meu Deus do céu, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Isso tudo, irmãos, é um crescimento para nós. É um crescimento. E só vai acontecer se eu estiver inserido nesse contexto. Entendeu? E aí, por fim, aqui, ó, o benefício para a igreja, que a gente vai aprofundar na próxima aula, mas você tem uma igreja mais saudável, você tem mais comunhão, o cuidado mútuo, a pessoa se sente num ambiente assim, de segurança. Porque imagina, irmão, você está num lugar que se você abrir a boca, aquilo vai virar, sabe? Uma confusão, a pessoa vai falar para o outro, a pessoa não vai... Além de não querer ajudar, ela vai ainda jogar isso aí para os quatro ventos, entendeu? E aí todo mundo vai ficar sabendo. Isso é horrível. Tem lugar assim, irmãos. Tem no trabalho, tem lugares, ambientes horríveis, que você não pode falar nada. Que a pessoa vai usar aquilo ali contra você de alguma forma. Agora, se você está num ambiente que tem esse acolhimento aí, é maravilhoso. Você pode chegar aqui na igreja triste? Pode. Porque todo mundo sabe que você é normal. Todo mundo também passa. Agora tem lugar que você tem que estar sempre alegre, né? Você tem que estar sempre feliz, você não pode, senão você não tem fé. Senão você está... Pô, como assim? Isso aí pode ser um demônio, é igual os amigos de Jó. Ele, naquele sofrimento, e eles, poxa, rapaz, eu acho que você pecou, hein? Olha, o cara na miséria já perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Saúde não tem mais. Rapaz, será que você não... Tenta lembrar isso. Será que você não pecou de alguma forma? Porque para estar acontecendo isso... Que ambiente horrível, né? Horrível. Agora, você está num ambiente que tem essa cultura, é maravilhoso. Você pode chegar aqui triste, porque faz parte da vida estar triste também. Você não está só alegre o tempo todo, né? Você não está bem o tempo todo, você não está próspero o tempo todo. É normal, a vida é assim, né? Tem altos e baixos. Então, o resultado, menos sobrecarga para a liderança, isso é um resultado real, né? Mais participação dos membros na condução dos trabalhos da igreja, né? No discipulado, e há um crescimento coletivo. Então, mais pessoas são cuidadas, mais vidas transformadas, a igreja é mais viva, atuante, e o corpo de Cristo funciona como deve funcionar. Cada um cuidando do outro, edificando o outro. O dom que Deus me dá, que Deus te dá, ele não é para nós, irmãos. Já parou para pensar nisso? A habilidade que Deus te deu é para o outro. É para o outro. É você ajudar, é você servir, é você entregar isso. Porque isso aí vai frutificar. Não é? E se cada um pensar assim, a gente tem uma igreja muito rica, né, de dons, de talentos, de crescimento.
E aí eu coloquei no final, né? A frase não tenho conhecimento suficiente não é apenas uma dificuldade prática, pode se tornar um bloqueio que pode impedir o cristão de viver plenamente o chamado de Deus na vida dele. Então, Deus não exige que a gente saiba tudo. Ele nos chama a ser fiéis ao que já aprendemos, confiando na suficiência da palavra, né, que a palavra é suficiente para tratar daqueles problemas ali, e na ação do Senhor no coração. Então, nós somos chamados para servir com simplicidade, amor, fidelidade, participando no cuidado mútuo e na edificação da igreja. É isso. Vamos colocar de pé, irmãos? Passou 2 minutos ali, eu peço perdão. E que Deus nos ajude, né, nessa caminhada, que a gente possa, se alguém nos procurar, que a gente possa lembrar de tudo isso que foi falado hoje. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã. Ó Deus, pela tua palavra, pelo privilégio de servir ao Senhor, Deus, em alguma área, de alguma forma, dentro, Deus, da nossa limitação que é tão grande, ó Deus. E o Senhor, Deus, nos alegra nessa manhã ao nos dizer que Ele usa pessoas como nós, que o Senhor usa pessoas simples, comuns como nós, para fazer coisas, ó Deus, que jamais imaginaríamos, para servir de instrumento, ó Deus, de formas e em lugares e com pessoas que nós jamais imaginaríamos. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração disponível, um coração humilde, ó Deus, um coração que confia no Senhor, e que possamos, ó Deus, de alguma forma, retribuir o que o Senhor, tanto que o Senhor tem nos dado todos os dias, ó Deus, na nossa vida, na nossa família, que possamos de alguma forma retribuir isso, servindo ao Senhor, nos dispondo o nosso tempo, dispondo a nossa energia, dispondo a nossa vida para o Teu reino. E que o nosso foco, ó Deus, seja o Senhor, o Teu reino. Ó Deus, que possamos ter um coração firmado em Ti, Senhor. Acalma o coração dos meus irmãos, acalma o meu coração nessa manhã. Que Teu Espírito nos conduza e nos dê um dia de paz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser.